Pois bem, olha só que interessante esse lance. Conta-se que um dia as árvores frutíferas, resolveram fazer uma reunião para trocar ideias, bater um papo, aquela coisa mais tranquila entre amigos. E de repente, nesse dia combinado, lá estavam as árvores frutíferas, cada uma a seu tempo, cada uma a seu modo, cada uma com a sua produção, e começaram a falar daquilo que produziam. O pé de manga chegou e disse: olha, esse ano, como choveu pouco e o sol foi muito quente, eu, na verdade, não produzi mangas grandes, graúdas, não. Mas garanto que as mangas que eu produzi são doces ao extremo. E como alegraram aqueles que as colheram. E de repente, o pé de laranja, o pé de mexerica, até o limão se colocou para apresentar aquilo que havia produzido e quanto havia feito de bem para a humanidade. E enquanto as árvores falavam, a macieira, o pé de pera, cada um por sua vez, a siriguela, ou ela dando o grito dela: olha, alguns reclamam da minha fruta, mas ninguém reclama do suco que fazem de mim. E como isso é legal. Mas de repente, enquanto as árvores falavam, enquanto conversavam entre si, de repente entra um espinheiro no meio delas. E à medida que o espinheiro entrou, as árvores começaram: opa, aqui é o encontro de árvores frutíferas, aqui é o encontro de árvores que produzem algo de bom. E o espinheiro foi se metendo, arranhando uma árvore, arranhando outra, e ele deu logo o grito: olha, mas eu também tenho a minha produção, e vocês negligenciaram em não me convidar. E as árvores: mas como assim você tem sua produção? Você é um espinheiro, você não produz nada além de maltratar, de machucar os outros. E o espinheiro, de forma bem sarcástica, deu logo o grito: olha, não, eu quero dizer que eu tenho a minha produção e vou apresentá-la. E as árvores olhando uma para a outra: mas como assim tenho produção e vou apresentá-la? Todos nós sabemos que você não produz nada. E as árvores perceberam naquele momento que havia como que um álbum de fotos entre os galhos do espinheiro. E uma delas desafiou: então, olha, já que você se diz também como aquela que produz, mostre o que é que você produz. Nesse momento, o espinheiro pegou aquele álbum de fotos e começou a folhear, e mostrando em cada página fotos diferentes. Numa das páginas havia uma pessoa apenas dormindo, o sol quente estatalando no céu, e a pessoa na sua cama, tranquila, num dia de semana dormindo. E foi passando, e as árvores começaram a ficar: opa, o que é isso? O que representa essa foto? E o espinheiro dava aquela gargalhada sarcástica, dizendo: bom, esse aqui deveria ter se levantado para trabalhar e não fez. Meu fruto. Esse aqui deveria ter amado mais a sua família e não fez. Fruto meu. E foi passando aquelas coisas horríveis. Pessoas que deveriam ter trabalhado, pessoas que deveriam ter tomado posição, pessoas que deveriam ter assimilado mais e melhor a vida e não o fizeram. E o espinheiro, de uma forma bem rude, olhando para as árvores, disse: esses são os meus frutos. Frutos que vocês não têm. Enquanto vocês se preocupam em adoçar e deliciar a vida dos outros, eu estou aqui com os meus frutos. Aqueles que nada fazem, aqueles que nada produzem, esses são os meus frutos. E as árvores tiveram que, naquele momento, com dor, concordar que, de fato, o espinheiro ainda produz. Que fica a lição para você, para mim e para todos nós. Quais são os frutos que temos produzido? Frutos que adoçam a vida, que alegram a alma? Ou apenas frutos que atrapalham os demais, que impedem os demais, que prejudicam os demais? Quais têm sido os nossos frutos? É uma reflexão para se fazer nesse tempo da vida.